Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula da quarta-feira, iremos dar continuidade aos nossos assuntos da semana e, lembrando mais uma vez, vamos fazer as atividades, tá? E acompanhar todas as aulas, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, nossa aula de história. Na página 33, vamos ler sobre capitanias hereditárias, tá? Vamos lá. As capitanias hereditárias nada mais são do que 12 lotes de terras que foram distribuídos pelo rei de Portugal, Dom João III, como vemos aqui, em 1534, para 12 pessoas de sua confiança, onde cada pessoa ficava responsável pela administração dos lotes. Alguns receberam 2 lotes, tá? E essas pessoas que se chamavam donatários, que recebiam esse lote, passavam o lote para os seus filhos, tá? Era um lote hereditário, ou seja, ficava com os pais, assim que os pais morressem, os filhos assumiam a administração, protegia e colonizava essas áreas. O rei fez isso devido aos relatos de Dom Afonso, onde dizia que o Portugal não podia sustentar o Brasil pela crise financeira que estavam passando. Quando o rei de Portugal lhe doava o lote, entregava ao donatário, o responsável pela terra, a carta de doação e o foral, o documento que estabelecia direitos e deveres. Bom, alguns direitos dos donatários são cobrar imposto, exercer justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos, ou seja, dos impostos, doar terra para quem quisesse cultivá-las, escravizar indígenas e instalar engenhos de açúcar. Os deveres deles eram explorar e defender a capitania, colonizá-la, pagar imposto a Portugal e fazer progredir, ou seja, fazer crescer. Porém, essas capitanias não tiveram sucesso. E aqui são um destaque de alguns fracassos de motivos, tá? O primeiro é que a quantidade de recursos necessária para gerir tão grandes pedaços de terra era enorme. E a maioria dos donos não possuía, tá? O segundo, os ataques dos indígenas, que muitas vezes se aliavam aos franceses e holandeses, tá? Em troca de objeto chamado escambo. O terceiro motivo, a distância entre capitanias e Brasil e Portugal. A comunicação era muito difícil. E o quarto motivo era a falta de pessoas para trabalhar na lavoura. Bom, porém, 2 capitanias ainda prosperaram, a de Martim Afonso e a de Duarte Coelho, tá? Prosperaram devido ao solo, tá? Em Pernambuco, pois a cana-de-açúcar prosperava em sua plantação. Mas, mesmo assim, em 1759, tá? Foram encerradas as capitanias hereditárias por Marquês de Pombal. Na página 84, nossa primeira questão de hoje, tá? Vai pedir para que você leia o texto abaixo e complete as lacunas a seguir, tá? Então, você vai ler o texto e conforme o que você identificar, você vai preencher. Na segunda questão, você vai escrever 3 dificuldades que levaram ao fracasso das capitanias hereditárias, que a gente acabou de estudar. Na terceira questão, quais os documentos que os donatários, o dono de terra, recebiam do rei? Na quinta questão, você vai escrever quais eram os direitos deles e na letra B, os deveres. Na quinta questão, você vai escrever verdadeiro ou falso para as sentenças a seguir. Por exemplo, na primeira sentença, a quantidade de recursos para gerir as capitanias era grande, verdadeiro ou falso, e por aí vai. Na página 35, na sexta questão, você vai responder as questões abaixo. Letra A. Quem foi o donatário da capitania de Pernambuco? Letra B. Quem foi o donatário da capitania de São Vicente? Letra C. Quais os produtos fizeram com que a capitania de São Vicente prosperasse? Letra D. Qual produto fez a
capitania de Pernambuco prosperasse. E na 7ª questão, você vai pesquisar e completar as frases com as palavras do quadro, tá? Então, você vai olhar as palavras do quadro, ler o que está se pedindo em cada alternativa e fazer a substituição. Bom, agora vamos introduzir nossa aula de tabuada. Bom, na página 22 do nosso livro de tabuada, vai dar algumas questões sobre problemas. Você vai ler cada alternativa, tá? De A a D e vai substituir. Qual é para tirar? Qual foi comparar? Qual foi comparar o que faltam e quais foram comparar quanto a mais? Então, você vai olhar, identificar o que cada operação está fazendo e substituir aqui abaixo. Na 2ª questão, você vai ler os enunciados e marcar de acordo com a ideia apresentada entre eles. Nesse enunciado, a letra A, o enunciado, essa questão, ela vai ser de tirar ou comparar quanto tem a mais. A letra B vai ser de tirar ou comparar quantos faltam. E assim por diante, você vai marcar um X no que a questão ela vai pedir. Bom, e na página 23, você vai observar as subtrações, realizá-las e ordená-las aqui ao lado. Quantas dezenas de milhar possui? Você vai dizer quantas unidades de milhar possui, quantas centenas possui, dezenas de unidades, tá? Então, você vai fazer as subtrações e vai enquadrar aqui, olha, que cada número desse pertence a dezena, unidade, centena ou unidades, tá? Bom, amores, por hoje é só, tá? Façam as atividades, tá bom? Que eles têm importância. A tia ama muito vocês. Beijão.